Olá, meus queridos alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Terceiro bimestre, vamos lá então? Agora é o capítulo 7, tá bom? Vamos lá então? O primeiro povo que eu vou tratar com vocês é os fenícios, tá? Os fenícios, ou cananeus, foram os grandes navegadores da antiguidade e os criadores do alfabeto fonético. Presta atenção! As duas principais contribuições e como esse povo é importante para a história e para nós. Primeira coisa, eles foram grandes navegadores da antiguidade, tá bom? Vamos para observar esses navios, né? Tenho certeza que já viu sobre esses navios. E o alfabeto fonético. Lembra que nós estudamos sobre os egípcios, sobre os babilônicos e outros povos? Eles tinham o hábito o quê? Do desenho, tá bom? Os chineses também. Então eles tinham o hábito de registrar as construções, tudo, por meio de uma escrita, geralmente é desenho, é escrita com uniforme também, então são escritas, são por meio de imagens. E como os fenícios eram um povo assim, que viajava por vários lugares, tinham comunicação com vários povos, eles pensaram assim, vamos facilitar a comunicação. Então, ao invés de você interpretar por meio de imagens, vamos então colocar sons, né, nas palavras. E eles foram os precursores, os primeiros, os pioneiros, vamos colocar assim, no alfabeto fonético, tá bom? A Fenícia corresponde atualmente ao Líbano, tá? Os fenícios é um povo de origem semita. O que é semita? Já falei para vocês. Os hebreus também são semitas, tá bom? Que vem de Sem, tá? Lembra que Noé teve 3 filhos? Então são descendentes de Noé, tá? Então estabeleceu-se em 3.000 anos antes de Cristo. Então, esses povos, a origem dele é mais de 5.000 anos atrás, tá? Numa área estreita, com aproximadamente 40 km de largura entre as montanhas do Líbano e o mar Mediterrâneo. Pensa aqui a situação dos fenícios, meus queridos alunos. Na frente, mar. Muito mar. Então, pesca, né? É estreito, muito deserto, muita montanha. Plantar é ruim. Mas tinha o que lá? Muita árvore. Então, madeira, vamos construir navio. Por quê? Se ficar aqui sem fazer nada, vai morrer. Então, é aquela história, né? Na pressão, eles resolveram, vamos construir navios. E assim começou. Tá bom? Então, eles eram muito a questão da navegação e o comércio. Tá bom? Vamos lá então. São os maiores comerciantes marítimos da antiguidade, meus queridos. Agora vamos tratar dos principais fatores que justificam o êxito dos fenícios no comércio marítimo. Tá? Como falei para vocês, a escassez de terras férteis, a proximidade com o mar Mediterrâneo, lá fora o mar Mediterrâneo, né? E a abundância de madeira para a indústria naval. Tinha muita madeira, então. Outra coisa que é importante sobre esses povos, que eles eram organizados politicamente em cidade e estado. Tá? Quando aparece essa palavra, calma, quando aparece a palavra cidade e estado, cada cidade é como se fosse um país. Como assim, professor? Tem os seus deuses, tem a sua política, geralmente tem o seu rei, tá bom? E as suas regras. Tá? A outra cidade é outra história. Tá? O império é quando tem um comandante que lidera todo mundo. Aqui não, aqui são cidades e estados. Tá? Ó, é interessante que uma cidade, a Cartago, é a mais importante colônia fenícia. Tá? Como você pode observar aqui, esse é um alfabeto fonético. Algumas letras parecem com o nosso aqui, né? Tá vendo? Ótimo. Tá. Aqui é interessante que aparecem as letras do fenício, do grego, tá? E o latino.
O A pelo menos é parecido, ó. Não é? O E, ó, só virar ao contrário. O alfabeto foi a maior contribuição dos fenícios para os povos posteriores. Sobre a religião politeísta. Para quem acompanha histórias da Bíblia, eu espero que você, né, tenha lido a história do profeta Elias. Lembra que tinha o deus Baal? Então, faz parte do povo dos fenícios. Tá? Na religião, a independência da cidade fazia com que cada uma tivesse seu próprio deus protetor, geralmente chamado de Baal, representando o sol, e a deusa Astarteia, a fecundidade, às vezes identificada com a lua. Tá? Economia, o comércio era a base da economia, permitia a mobilidade social. Tá? O que é mobilidade social? Nesse caso aqui, nos fenícios, tinha a oportunidade de você nascer pobre e se tornar rico. Diferente dos egípcios né, e dos babilônicos. Aqui, né, você poderia, se você fosse um bom comerciante, né, você poderia ficar rico. Tá bom? Então, a economia, a maior parte dos produtos exportados pelos fenícios eram feitos nas oficinas dos artesãos, que se dedicavam o quê? A metalurgia. Tá? A metalurgia são armas de bronze, ferro, joias de ouro, tudo. A fabricação de vidros, ó. É que a história, eles podiam plantar muito, né? Tinham dificuldade com isso, então eles pensaram em outras coisas. Fabricação de tecidos finos na cor de purpúrea, tá? De várias regiões do mundo antigo. Os fenícios importavam metais, pedras preciosas, perfumes, cavalos, sim, cereais, marfim, enfim. Então, como é que era a divisão social? Quem mandava na cidade-estado era o rei. Tinha os empresários, comerciantes, é importante. Para os outros povos, comerciantes assim, não eram quase nada, assim, não eram valorizados. Aqui não, aqui era muito importante os empresários. Os sacerdotes eram muito importantes e os altos funcionários do Estado. Abaixo, os trabalhadores livres e os pequenos proprietários. E tinha o quê? Os escravos. Tá? Esses povos sempre têm escravos. Tá? E escravos aqui geralmente são prisioneiros de guerra e também tinha por dívidas. Tá? Então,